Universidade no Ar, um programa dos alunos da Universidade São Judas Tadeu. Atualmente, o diabetes atinge mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1,5 milhão de pessoas morreram com a doença em 2012. O Universidade no Ar de hoje é um alerta para você, que se preocupa com a saúde e gostaria de saber mais sobre o diabetes e suas características. Para entender mais, acompanhe agora a reportagem de Amanda Garcia. Quando vivemos em épocas de epidemias como a chikungunya e ebola, as doenças crônicas que representam uma ameaça ainda maior para a saúde humana são deixadas de lado, e o diabetes é uma delas. Uma pesquisa feita pela revista Nature mostrou que o assunto deve sim ser discutido e analisado pela sociedade. O estudo revelou que o uso de adoçante pode causar diabetes. Segundo a descoberta, o uso desta substância está relacionado com o maior risco de desenvolver a intolerância à glicose. A nutricionista Nayara Siqueira explica melhor o que foi realizado na análise. Eles fizeram um estudo com 3 grupos de camundongos. Um grupo recebia açúcar com água, o outro grupo recebia somente água e o terceiro grupo de camundongos recebia adoçante com água. Então, nos resultados, eles tiveram que os camundongos que receberam açúcar com água e somente água tiveram quase a mesma resposta de açúcar no sangue, ou seja, normal. Já os que receberam adoçantes com água, eles tiveram maiores altos níveis de açúcar no sangue. Guilherme Evangelista descobriu há 2 anos que é portador do diabetes tipo 1, que acontece quando a produção de insulina do pâncreas é insuficiente. Após saber da doença, o jovem começou a ler bastante sobre o tema, e foi então que descobriu o estudo sobre o adoçante. Eu já tinha lido alguns estudos sobre alguns adoçantes que pode causar uma certa resistência à insulina. Isso é mais perigoso para quem tem diabetes tipo 2, né? Que praticamente diabetes tipo 2 é uma resistência à insulina. Eu, particularmente, prefiro não utilizar os adoçantes artificiais. E eu prefiro ter um controle sobre a quantidade de carboidrato que eu como. Que aí eu também procuro não utilizar produtos diets e tal. Eu acredito que uma dieta mais natural e equilibrada não precisa utilizar o adoçante. De acordo com Nayara, para evitar o diabetes é preciso mudar os hábitos alimentares e manter o índice de massa corpórea. Como hoje em dia você tem muito fast food, alimentos rápidos e muito gordurosos, calóricos, com muito açúcares, pão de hambúrguer, por exemplo, e tudo mais. É essencial a mudança desses hábitos. Guilherme relata como foi a transformação no seu dia a dia após a manifestação da doença. Como não fabrica mais a insulina, a gente precisa injetar toda vez que a gente for antes de comer, e também a gente precisa verificar a taxa de açúcar no sangue antes de comer, para poder dosar a quantidade certa de insulina que a gente precisa injetar. O jovem ainda conta que o estresse deve ser controlado. Quando a gente fica muito estressado, nosso corpo libera alguns hormônios que acabam liberando mais glicose no sangue. Então a gente também precisa se atentar também a ter uma vida mais relax, com menos estresse. Ele também relata que a grande dificuldade do tratamento de um diabético é o custo. As insulinas, as agulhas, canetas, as seringas são caras. O governo costuma custear algumas coisas, mas a maioria das vezes falta insumos. Guilherme alerta que a outra dificuldade é a descoberta tardia, que pode gerar amputações, cegueiras e outras consequências graves. Análises feitas pela Organização Mundial da Saúde apontam que o diabetes será a 7ª principal causa de morte em 2030. Projeção que nos alerta para tomar providências rápidas para combater essa doença crônica e que atualmente não tem cura. Não se esqueça de praticar exercícios, realizar consultas periodicamente com o médico e comer alimentos saudáveis. São com essas pequenas atitudes que podemos lutar contra este mal. Termina aqui mais uma edição do Universidade no Ar, que falou sobre as causas e consequências do diabetes. Apresentação, Luane Scardovelli. Reportagem, Amanda Garcia. Sonoplastia, Sérgio Manabu. Orientação do professor Celso de Freitas. Universidade no Ar. Um programa dos alunos da Universidade São Judas Tadeu.